Olá, seja bem-vindo a mais um episódio especial do BRQ Connect, o videocast que reúne líderes de mercado e parceiros estratégicos da BRQ para conversas de alto nível sobre o que realmente importa na evolução do mercado. Eu me chamo Rodrigo Benin, sou vice-presidente de vendas aqui na BRQ e faço parte de um time de mais de 2.500 feras. Pensou em tecnologia e inovação, pensou em BRQ. Líder em GenAI e transformação digital, somos one-stop shop na jornada de evolução digital. E no episódio de hoje, do BRQ Connect, o tema é a nova revolução silenciosa das APIs bancárias e os convidados mais do que especiais que estão aqui comigo hoje para debater esse assunto são Juliana Turra, Associate Director do BTG Pactual, e Rafael Lima, fundador e CEO da Kobana. Sejam muito bem-vindos ao BRQ Connect. Muito obrigado por vocês terem topado esse convite para falar desse assunto comigo hoje. Eu que agradeço o convite, Benin. Legal. A gente que agradece. Revolução silenciosa. Eu gostei, tem um ar de mistério, assim, tem uma coisa, o que está acontecendo, né? Tem alguma coisa acontecendo por debaixo dos panos aí, invisível, discreta, silenciosa, sem atrito. Né? Eu acho que essa é a pegada do tema de hoje. Para começar, me falem um pouquinho do desafio. Tá? A gente está num ambiente de open finance, as empresas estão interconectadas, a gente tem muitas ofertas que foram habilitadas por esse ecossistema de APIs, certo? Rafael, como é que você percebe os desafios desse ambiente para os bancos em relação a essa conectividade, integração com as aplicações e sistemas internos? Como que isso tem influenciado na prática a experiência dos clientes? Então, a gente está falando aqui das empresas, né, clientes, pessoas jurídicas em geral, que estão precisando cada vez mais ter agilidade, segurança e melhoria nos processos internos. E o dinheiro é o sangue da empresa. Toda empresa cobra e recebe e paga, né, e faz transferências e movimenta o dinheiro no banco. E a gente está num momento em que a expectativa das empresas já é de conseguir mover esse dinheiro programaticamente, com integrações direto dos seus sistemas próprios, sistemas de gestão, sistemas de RP, sistemas desenvolvidos internamente. E elas esperam poder fazer isso de uma forma simples e segura e sem interferência humana. Certo? Então, o desafio que as empresas têm é nessa integração e no uso da tecnologia, porque, embora a gente já vivencie um momento novo, com novas tecnologias, promessas, API, etc., a gente ainda tem e vive uma realidade de muito uso de uma tecnologia antiga chamada EDI, que é a troca de arquivos, que tem 40 anos, mais de 40 anos. Eu não conheço porque eu sou muito jovem, viu, Rafael? Eu já estou meio que falando aqui, né? Sim, já trabalhei muito com EDI. Então. Mas o EDI, ele é uma tecnologia antiga, mas que ainda impera nas empresas. Então, um grande desafio hoje é as empresas conseguirem modernizar, usarem tecnologias que sejam mais seguras, né? Porque a gente sabe de casos de fraude, de arquivo adulterado, enfim, de erros, de paralisação em sistemas que estão correlacionados com essa tecnologia antiga. Então, existe um grande desafio hoje que é, de fato, vivenciar a realidade de automação do financeiro das empresas diretamente dos sistemas que a pessoa que está lá no dia a dia usa. Perfeito. Juliana, esses desafios também trazem oportunidades. Né? Como é que o BTG tem encarado isso, esses desafios e essas oportunidades que esse ecossistema mais aberto traz para um banco? Conta um pouquinho para nós sobre o trabalho de bastidor que vocês têm feito. Acho que quando a gente fala de software aqui, o desafio do banco é quero conectar com eles. A gente tem aí o trabalho de desmistificar que o EDI continua sendo uma tecnologia ok, boa, mas vamos evoluir para API, vamos trabalhar em conjunto, né, para integrar via API, trazer uma solução mais tecnológica, sofisticada. Então, a gente vem conversando ali dia após dia com softwares para poder não só vender o banco em si, mas também vender solução, agregar valor para os clientes. E o banco, né, pelo menos o BTG, ele tem uma vantagem que ele já nasceu digital, né, dentro de um banco incumbente.
já nasceu tecnológico, então a gente nasce aqui, né, API first. Tudo que a gente disponibiliza ali de serviço, a gente disponibiliza no aplicativo, na plataforma, disponibiliza via API para que todo mundo se conecte com a gente. Só que a gente tem esse desafio de fazer com que as empresas trabalhem em cima dessas APIs e queiram se integrar, né, nesse formato. Né? Abandonar um pouquinho ali a troca de arquivo e por uma coisa um pouco mais evoluída. Embarcar no mundo novo. Mas, enfim, a Kobana tem sido nossa parceira nisso para se plugar em alguns softwares que a gente tem certos desafios. Legal. Antes do nosso papo, vocês comentavam comigo de um caso muito legal, concreto, real, que é o caso da C-Zone. Rafael, você consegue me dizer um pouquinho dos desafios técnicos, como foi esse projeto, utilização de APIs, integração, ajudando a gente, sobre a ótica desse caso, a entender como foi a realidade de um projeto desse tamanho? Sim, é um caso de uma empresa que precisava também fazer essa automação, escolheu o BTG Empresas para isso. A gente fez a integração na parte de cobrança, geração de boletos, Pix e BolePix. A plataforma ela já está integrada às APIs do banco, o que facilita muito o processo, porque esse desenvolvimento já foi realizado. E a gente colocou time, né, e pessoas para ajudar o cliente na parte da integração com os sistemas deles, que é o que a gente faz basicamente. Tá? Então, em geral, os clientes que integram, assim como esse caso e outros casos, eles têm um volume alto de operações e precisam lidar com os casos de borda, né, com o volume em si, que já é um desafio, porque você tem que acompanhar tudo que está acontecendo, o que aconteceu com cada cobrança, o status, atualização de status, informação de pagamento, reconciliação. Então, são vários touch points entre os sistemas, né? E o que a gente faz, eu fiz no caso aí com esse cliente, é reduzir esse gap entre o sistema dele e o sistema do banco, oferecendo algo que supra as muitas pequenas necessidades que existem nesse caminho entre um e outro. Removendo fricção e eu imagino que certamente melhorando a experiência dos clientes finais lá na ponta que estão consumindo esse serviço financeiro de alguma maneira. Sim. Exato. Legal. Porque isso a gente acaba economizando o tempo de desenvolvimento da empresa que vai utilizar os serviços do banco, oferecendo funcionalidades que elas precisam e que às vezes o RP não atende muito bem e que o banco está suportando agora pelas APIs, né, e que pode ser conectado uma coisa com a outra. O que possibilita ele escalar, né, com mais eficiência. Sem dúvida nenhuma. Quando ele se conecta com o BTG Empresas, ele faz uso desse ecossistema, vocês auxiliam nessa implantação muito rapidamente, ele pode tirar proveito dos benefícios de escala que essa plataforma traz. Né? Legal. Juliana, pelo que você falou, o BTG tem um foco muito especial com os desenvolvedores, certo? Sim. Que é uma comunidade muito querida para mim. Eu me considero um desenvolvedor até hoje, né? O meu background técnico foi desenvolvendo aplicações para o setor financeiro durante uns bons anos. No sentido de que lá no BTG, os desenvolvedores estão muito próximos das áreas de negócio, certo? Como que vocês lidam com esse desafio de modernizar o legado, conectar com esse novo ecossistema de APIs, trazer a área de negócio para perto e entender esses desafios para acelerar os projetos e entregar mais valor para os clientes do BTG? Eu sou totalmente de negócio, não sou nada de tecnologia, assim, nada de tecnologia não, mas não tenho um background em TI, em desenvolvimento, mas o time de developers do banco fica muito próximo de mim, próximo de me ajuda aí, e o que faz a gente acelerar as parcerias, que tem feito, né, essa aceleração, é justamente a gente trazer essa turma, trazer esses developers para as conversas. Qual banco leva os desenvolvedores do core dele para conversar com os parceiros, para sentar numa mesa e discutir o que vai entregar de solução, o que a gente vai desenvolver, o que realmente vai fazer sentido. E, assim, sinceramente, eu não conheço. Acho que o BTG ele é diferencial nisso. O Rafa sabe, já sentou várias vezes. Outros parceiros sentam com a gente para falar, putz, por que vocês não dão prioridade em desenvolver essa API para disponibilizar essa integração, esse tipo de autenticação, enfim. E a gente sentar e pensar em conjunto o que faz mais sentido para os nossos clientes. Porque no fim do dia, eu tenho que resolver a dor de um cliente. Exato. Eu tenho que entregar valor para o meu cliente. Eu não quero ser um banco de tecnologia para falar,
olha, eu tenho 15 APIs expostas e é isso. Não, eu quero no fim do dia ter essas 15 APIs sendo consumidas, eu quero que entregue valor. E assim, a nossa esteira é, não vamos colocar a próxima API disponível, vamos disponibilizar o próximo serviço à medida que a gente vê que esse serviço vai ser consumido, precisa ser consumido. Por exemplo, daí eu já vou dando um spoiler, a gente pode falar isso. O Pix automático, que agora vai sair dia 16, né, regulatório, todos os bancos vão vir. 16 de junho. 16 de junho de 2025. De 2025. Lançamento do Pix automático. BTG Pactual Empresas. Em primeira mão, spoiler para vocês do mercado, BTG Empresas. Exato. Então, a gente vai disponibilizar essa API também. Então, vai ter o serviço na plataforma, vai ter o serviço disponível para os parceiros e os clientes. Legal. Então, assim, isso é um diferencial e que a gente já tem uma expectativa de colocar isso para rodar na primeira semana. Tá? Já tem parceiro aí. E eu, como parceiro, valido essa informação de que o acesso aos desenvolvedores do banco é uma coisa muito importante, porque ajuda muito na implantação e na solução dos problemas dos clientes, no final das contas, que vão consumir ambos os serviços. Né? E a gente tem tido uma boa abertura lá no BTG Empresas com a Ju e com o time. E, inclusive, o evento, né? Fizeram um evento e convidaram software house, enfim. Isso foi bem bacana, eu valorizo bastante. Foi legal. Tem de novo, hein? Vocês já me convenceram, tá? Se eu tomar a decisão de voltar a desenvolver software na minha carreira, eu vou ligar para um de vocês dois. Já tem que abrir a conta da BRQ lá no BTG Empresas. Ótima ideia. Eu acho que a gente já tem, tá? Legal, muito bom. Como é que vocês veem assim, o papel, a importância e o papel de parceiros estratégicos nesse cenário? Vocês são clientes da Cobana, que ajuda a acelerar demais esses desafios de integração através de APIs modernas. Também são clientes da BRQ, que a gente tem alguns times apoiando o desenvolvimento de IA, modernização do ciclo de engenharia de software lá no BTG. Né? Qual que você acha que é o grande lance de trabalhar, de trazer parceiros com esses skills para compor os times lá do BTG? Quais são os benefícios? Qual a importância? Eu acho que para dar celeridade, acompanhar o nosso crescimento e a celeridade do negócio, porque o banco nasceu aí um pouco mais, o banco varejo, né, BTG Empresas, um pouco mais de 4 anos, então a gente vem crescendo aí exponencialmente. Quem está acompanhando aí os nossos resultados está vendo que... Aliás, parabéns, resultados maravilhosos. Exato. Quando a gente fala de potencializar, de melhorar os nossos times, de ter gente capacitada para crescer, isso dá muito trabalho, isso exige muito, então, leva tempo. Então, ter os parceiros certos para isso ajuda muito, né? Não ajuda, mas... o processo, em curto ciclo. Exatamente. Muito bom, sim. Beleza. Agora vamos falar um pouquinho, vamos dar uma virada no assunto aqui, falar do futuro do Open Finance, que eu sei que é um assunto que o Rafael adora, e a colaboração no ecossistema. Rafael, como que você enxerga o futuro da colaboração entre bancos, fintechs e empresas de tecnologia? Certo. Então, a brincadeira do Open Finance, né, porque o mercado entende, às vezes, o todo de solução para a integração como sendo o Open Finance. Não é. O Open Finance é um diretório onde todos os bancos participam, regulado pelo Banco Central, determina alguns serviços que precisam ser prestados, né, por uma questão regulatória. Mas, além do Open Finance, os bancos têm as suas próprias APIs. E é por isso que esse episódio se intitula sobre a Revolução Silenciosa, porque as APIs que os bancos oferecem são parte da gama de serviços que eles têm e que, com certeza, vão querer se diferenciar e fazer melhor e competir para que os clientes queiram estar com eles. No Open Finance, o ambiente é todo regulado, então a tendência é que os serviços sejam meio que iguais. E nas APIs privadas dos bancos, a competição é um pouco maior, porque os bancos têm a liberdade de colocar funcionalidades e recursos, né, para se diferenciar. Então, eu acho que é bem importante para quem está assistindo esse episódio saber diferenciar isso. E quando a gente fala de futuro, existem futuros para os dois caminhos. Não só para o Open Finance e também não só para as APIs dos bancos. Estão absolutamente entrelaçados, certo? Estão entrelaçados. De uma forma ou de outra, sim.
mas há quem acredite que o Open Finance vai meio que sobrepor as APIs privadas, há quem acredita que o contrário vai acontecer. É uma boa discussão, mas na prática, para uma empresa que deseja fazer a automação financeira dos seus recebimentos, cobranças, pagamentos, transferências, reconciliação, hoje as APIs próprias dos bancos, privados do banco, são uma solução muito mais factível e real, né, do que o próprio Open Finance, ainda pelo menos. Tá? Uma coisa eu acho que leva a outra, né, Rafael? Sem uma estratégia robusta de APIs dentro de casa, bem organizada, vai ser muito difícil tirar proveito desse ecossistema aberto que o Open Finance traz. Uma coisa leva a outra, naturalmente. Leva a outra. Os bancos já estão disponibilizando também os conteúdos dados do Open Finance nas suas próprias APIs. Então, existe toda uma correlação entre uma coisa e outra. As duas vão caminhar em paralelo, mas é muito bom que as empresas que estejam ouvindo esse episódio fiquem ligadas nas possibilidades que já existem hoje de uso das APIs, que foge da infraestrutura antiga e que já oferecem muito mais tempo de resposta, agilidade no tempo de ter a informação dentro de um sistema, né? E, no final das contas, afeta diretamente, positivamente, se bem usado, né, a eficiência operacional da empresa. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida. Juliana, você deu um spoilerzinho para a gente aqui, eu fiquei curioso sobre o Pix automático. Vai ser lançado em breve pelo BTG Empresas no mercado. Mas a minha pergunta é, que capacidades acrescenta ou que desafios o Pix automático traz nesse contexto, em especial sobre o que os clientes podem esperar em termos de novas experiências? O que o cliente do BTG, que vai receber daqui a pouco essa novidade, pode esperar que no seu dia a dia de mudanças, de benefícios, de menos atrito, de mais fluidez? Me dá alguns exemplos aqui, se você puder. Boa. O que a gente vem trabalhando principalmente para essa primeira oferta do Pix é olhar para os clientes que trabalham com recorrência, olhar para os clientes que... olhando para as empresas, né? Principalmente que trabalham com recorrência, e para o lado do pagador ali, olhando para os clientes que às vezes não têm acesso a um cartão de crédito. Então, que hoje... é uma realidade grande no nosso país. Exatamente. Apesar de a gente ter bons números, né? Exatamente. Então, se eu tenho aqui uma academia, e aí eu tenho todos os meses aquela recorrência, às vezes eu ficar gerando um boleto, registrando, enfim, baixando, ou precisar ter um serviço, né, para processar o cartão de crédito, e às vezes esse cara não tem um cartão de crédito, você vai conseguir pedir autorização direto na conta dele, o cliente vai autorizar, e vai sair aquele Pix ali de forma recorrente dele, sem comprometer cartão de crédito dele, saber que, enfim, manter ali o cliente, né, consumindo o seu serviço, né, de uma forma clara, sabendo, enfim, no extrato dele que aquele valor vai ser sem surpresa, né? Tem mais segurança também, então assim é um fluxo padronizado, né? Então a gente segue tudo o que está no regulatório. Então assim a gente quer trabalhar muito essa oferta primeiro para os clientes que têm recorrência, né? Para atender eles e com foco nesses clientes principalmente que querem liberar ali o crédito do cartão para conseguir deixar em dia suas contas. Legal, você sabe que te ouvindo, eu fiz uma reflexão aqui e não tinha pensado nisso. O Pix automático, de certa maneira, também é mais um passo na agenda de democratização financeira no Brasil, né? O Pix é incrível. Do regulador nesse sentido, né? De pegar também agora as transações recorrentes e abrir isso para o mercado, para todo um mercado que não mais de desbancarizados, mas de pessoas que às vezes não têm alguns produtos e podem consumir também coisas que dependem de pagamentos recorrentes. Exatamente. O Pix foi um projeto muito bem sucedido, né? Sim. E o Pix automático, ele substitui o débito automático que a gente tem hoje. Do ponto de vista operacional para a empresa, no débito automático, ela precisava abrir uma conta em cada banco. Que é uma experiência horrível para o cliente hoje, final. É uma experiência muito ruim. Ele tem que ter uma conta em cada banco que o cliente dele vai usar para pagar. Agora, com o Pix automático, não. Ele pode ter uma conta só no BTG Empresas e receber de forma automática de todos os clientes, independente do banco que os clientes usam. Essa é a grande diferença. Mais uma vez, é um upgrade de tecnologia que está acontecendo nesse momento, né? E é bom todo mundo ficar ligado para se atualizar. Eu acho que a gente falou disso aqui em alguns outros episódios do BRQ Connect, quem nos acompanha já deve ter ouvido, mas como o Brasil tem se tornado um benchmark para pagamentos instantâneos globalmente, né? Eu acho que talvez a gente possa se comparar com a China,
que também é muito evoluída nesse sistema, mas a gente não deixa muito a dever para os grandes países da Europa, até para o mercado americano nesse sentido, né? Não só com o Pix, mas toda a infraestrutura bancária que a gente tem que habilita esse tipo de produto, de experiência mais fluida, near real time, né? A gente às vezes se esquece, a gente está vivendo essa realidade, não se dá conta de como a gente está na frente, né? De muitos países nesse sentido. Sim. Isso é verdade. O Brasil está bastante na frente e sempre esteve, não é só de agora. Sempre esteve na frente. Parte de pagamentos. Um dos motivos é o volume de fraude. A gente precisa entender isso. Mas puxa a necessidade de sempre ter uma tecnologia mais nova. Mas, independente disso, o Brasil está de parabéns nesse sentido. É modelo, sim. É verdade. Sim. Hoje, com a globalização até dos desafios de fraude, né, todas as empresas no mundo inteiro recebem tentativas e ataques de atacantes globais e de uma inteligência que é muito mais coletiva, né? E o nosso mercado está pronto para isso, está robusto. Ainda acontecem os casos, mas eu acho que a gente também é benchmark nisso, né? A gente vai Além de infraestrutura, a gente também aprendeu muito a lidar com essas situações e controlar isso. Tem outros países na América Latina que já estão estudando aqui o caso, né, o case Brasil do Pix para poder Exatamente. A Colômbia é um exemplo que está lançando agora e se inspirou no modelo brasileiro, né? Não só isso, você conversa com uns startups lá de fora, o pessoal BNPL, né? Buy Now, Pay Later. Buy Now, Pay Later. Cara, isso existe há milhões de anos aqui, é brasileiro, eu já vivo isso há muitos anos. Enfim, mas tem esse tipo de coisa. Legal. Eu tenho muito orgulho disso, porque, de fato, eu vejo, assim, até pessoas com as quais eu trabalhei, convivi na minha carreira, e a gente está exportando esses talentos para fora do país, porque estão indo ensinar esses países a fazer bem feito, a exemplo do que aprenderam a fazer aqui no mercado brasileiro. Vamos lá. Caminhando para um encerramento, para os insights finais, tá? Se vocês pudessem deixar uma mensagem para quem está desenvolvendo projetos, como esses que a gente falou aqui, que visam extrair valor para os clientes com Open Finance, através de um mercado mais aberto e conectado, utilizando bem as APIs, quais seriam suas mensagens? 2 ou 3 dicas que as pessoas não podem deixar de ouvir hoje. Vou começar, Rafa. Vamos lá. Eu acho que a primeira dica é você avaliar muito bem o banco que você quer usar. Tá? Parece que não, mas faz muita diferença você escolher um banco tecnológico. Porque, mal ou bem, o que a gente passa nesse ambiente de integração financeira é de alta complexidade. Porque quando você vai gerar um Pix, gerar um boleto, gerar um pagamento, um Pix automático, são vários campos, várias informações, dias para baixa, multa, percentual de juros, que quando um campinho desse não funciona, o problema é gigantesco. Tá? E é muito comum a gente ver esse tipo de problema na prática, o que, às vezes, causa desafios e problemas assim, que custam tempo e dinheiro. Então, a escolha do banco ela é bem importante. Tá? Eu acho que essa é a primeira dica. Depois, a segunda dica é escolher qual é a plataforma que você vai usar, que a empresa vai usar, para realizar as conexões com os bancos e para suprir, né, a camada de funcionalidades, né, como, por exemplo, régua de comunicação para envio de e-mail, SMS, WhatsApp, enfim, logs, controle de erro, enfim. Tem uma série de estrutura, né? Tem uma série de coisas que precisam ser feitas para garantir que a operação vai fluir bem, com volume, né? Com segurança no dia a dia. Então, essa é uma outra dica. E não subestimar, porque a complexidade realmente é grande. Tá? São muitas informações, muitos pontos de conexão. Você precisa registrar no banco, precisa receber do banco a atualização. E todo esse processo, ele pode parecer fácil no início, mas na prática, invariavelmente a gente vê empresas tentando fazer por meses sem conseguir e acabando buscando uma solução só depois de bater muita cabeça. Legal, boas dicas. E você, Juliana? Vou aproveitar a primeira dica do Rafa, que é escolha bem um banco. Você gostou dessa, Gostei dessa, obrigada. Bem foi combinado. Mas isso do banco, e escolha o BTG, vou ser mais direta. Quando eu digo isso porque assim, eu tenho total segurança de dizer que nós somos um banco muito tecnológico e que a gente está aberto à parceria, a gente está aberto a conversar com o desenvolvedor, a gente está aberto a construir soluções que
agreguem valor para o cliente e resolva o problema. Acho que esse é o primeiro ponto. Segundo ponto acho que a mentalidade ali dos softwares, né? Cara, você ouve falar de integração bancária com pagamentos há 10 anos e falam, não, todo evento que você vai falar, isso daí, a próxima revolução é a integração bancária. Gente, mas isso aqui já existe. Vamos lá. Então, assim, sair um pouco desse conceito e começar de forma estratégica, né, pensar modelos de negócio mais conectados. Assim, vamos pensar de fato no que vocês querem entregar de valor ali, né? No produto. Vamos colocar a mão na massa. Então, assim, se vocês precisarem sentar para conversar e desenhar esse modelo, vamos sentar e desenhar juntos, porque eu acho que a gente tem ferramenta, conhecimento para isso. E em terceiro lugar, eu convido vocês aí a conhecerem também a plataforma da Cobana, junto com o BTG, a gente está integrado e disponibilizando soluções aí para... Dobradinha de sucesso. Dobradinha de sucesso, conectado com todos os softwares, a gente quer conectar com 7 mil softwares aí do Brasil. Legal. Gente, muito obrigado pela generosidade de vocês em dividir esse conhecimento comigo e com todas as pessoas que estão nos assistindo, tá? Foi um prazer recebê-los no BRQ Connect. As portas estão sempre abertas. Quando vocês tiverem mais um assunto interessante como esse, é só me ligar, a gente marca um bate-papo e grava de novo, tá bom? Combinado. Legal, Rodrigo, obrigado. Valeu, moçada. Valeu pelo convite. Muito obrigado. Tchau.